Alguém já viu uma semente germinar sem morrer? Alguém já viu um músculo ser fortalecido sem dor? Uma borboleta voar sem passar pelo casulo? Alguém já viu uma árvore produzir frutos sem antes florescer? Uma criança nascer sem gestação? Alguém já viu a primavera acontecer sem o inverno? Jesus convida seus discípulos a contemplar a natureza e a aprender. Em várias ocasiões, Jesus exemplifica o seu discurso e ele usa como ilustração a natureza. Quando a gente observa um quadro, escuta uma música, ou vê qualquer expressão artística, qualquer manifestação artística, aquela linguagem artística, ela vai derramar o caráter do artista. Se ele está passando por um momento tempestuoso, é isso que ele vai compor na sua poesia, nos seus textos. Se ele está passando por um momento alegre, vai ser visto isso nas tintas e nas cores que ele vai escolher para pintar uma tela. Muito da alma do artista fica impregnado na sua obra. E não é diferente com Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando a gente olha para um pôr do sol, quando a gente olha para as asas de uma borboleta, quando a gente olha para a delicadeza das flores e até para a força do espinho de uma rosa, a gente vê a manifestação do caráter de Deus. A gente vê quem Ele é. A natureza não é Deus. A natureza é a obra de Deus que expressa o que tem dentro do seu Criador. Então, Jesus, muitas vezes, Ele nos convida a olhar para a natureza. E Ele faz isso em alguns textos, e você não precisa de abrir, mas eu queria só que você se lembrasse desses textos. Lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 24, Ele diz: observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Ainda em Lucas 12, no verso 27, ele diz: observem como crescem os lírios, eles não trabalham, não tecem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Lá em Mateus capítulo 13, ele conta a parábola do semeador, a parábola do joio e a parábola do grão de mostarda. Ele está falando sobre como a vida funciona através de coisas da natureza. A parábola do semeador, o semeador saiu a semear, e aí ele vai desenhando, ele vai ilustrando, uma semente caiu em boa terra, outra semente caiu entre os espinhos, outra semente caiu no terreno rochoso, não é assim? E ele nos convida, e quando a gente olha para a natureza, o que a gente vê na natureza? Processos. Processos. Quando a gente vê as estações do ano, processos. Quando a gente vê o dia, desde o nascer do sol até o seu poente, processos. A vida é um processo, mas a gente não quer passar por processos. Nós somos a geração do automático. Nós somos a geração que quer respostas imediatas. Gente, até poucos anos atrás a gente não tinha celular. E hoje, quando demora o download, a gente faz assim, ironizando o nosso aparelho. A gente não tem paciência mais de esperar. A gente não quer saber de esperar, de construir. A gente quer que brote. Plantou num dia, no outro dia, já tem que ter uma árvore frondosa dando fruto. Às vezes a gente olha para a vida do outro, para o chamado do outro, para o propósito do outro, e a gente fala: Deus, por que você não faz isso na minha vida? Mas você não sabe o processo que essa pessoa atravessou para chegar ali. Você vê uma bailarina dançando e colocando-se na ponta dos pés, e você fala: uau, que lindo! Mas quando ela tira as sapatilhas, você não sabe como é que os pés dela estão. Quando você vê um atleta nas Olimpíadas ganhando a medalha, e muitos não ganham a medalha, mas não significa que eles trabalharam menos. Eles abriram mão de muita coisa.
Eles abriram mão da vida em família, da vida social. Eles abriram mão de uma série de prazeres para treinar, 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 e treinar, e treinar, e treinar, e treinar. Na expectativa de uma medalha que muitas vezes não vem. Processos. E a palavra de Deus fala de tantos processos. Abraão passou por um processo. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Mas onde que o Senhor vai me mostrar? Vai. Jacó passou pelos seus processos. Eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E teve seu nome mudado. Mas quantos anos de trabalho para Labão? Quanto tempo fora da sua terra, da sua casa? José passou por processos. Não, ele não se tornou governador do Egito de uma hora para outra. Entre o sonho que ele viu seus irmãos se dobrando diante dele, até ele ser governador do Egito, teve a cova, e teve a acusação injusta, e teve 11 anos de prisão. Processos. Davi teve processos. Ele foi ungido rei sobre Israel porque o Senhor já tinha aborrecido de Saul. Saul tinha desonrado e desobedecido a Deus. Mas Davi não ascendeu ao trono imediatamente. Ele já tinha sido ungido rei quando ele venceu Golias naquele duelo. Mas ele não subiu ao trono. Muito pelo contrário, ele passou a ser perseguido por aquele rei que ele livrou, pelo mesmo rei que ele tocava a harpa para acalmar o espírito. Davi passou a ser perseguido por aquele a quem ele só tinha feito bem. E foram anos e anos e anos sendo perseguido injustamente pela inveja de Saul. E Deus permitiu para que um outro Saul não fosse suscitado. Davi caiu em outro pecado, mas não no mesmo pecado de desobediência de Saul. Jesus passou por processo. Gente, fala sério, Jesus passou por processo. Jesus podia ter aparecido no planeta e executado imediatamente o plano de redenção. Ele podia ter surgido no deserto, na sua batalha com Satanás, para ser tentado já aos 30 anos, iniciado o seu ministério. Ia trazer até mais credibilidade para o ministério dele, né? De onde veio? Ninguém sabe. Mas ele passou pelo processo de passar pelo útero de uma mulher, de nascer. Você já pensou, o Deus do universo, que estava lá quando tudo foi criado, se esvaziou e foi plantado no ventre de uma mulher. E nasceu, e foi amamentado, e foi cuidado, e ficou 30 anos sendo gente, vestido da nossa imperfeição, contudo, se mantendo perfeito. Vestido da nossa carne, da nossa fragilidade humana, contudo, sendo rei soberano sobre todas as coisas. 30 anos. O ministério dele foi o dízimo. 3. Mas a gente quer glamour, a gente quer viver o novo de Deus, a gente quer o tempo de Deus, a gente quer a vitória de Deus, a gente quer ser cabeça e não cauda, a gente quer ser honrado, mas a gente não quer passar pelo processo. E o fato é quando a gente não passa pelo processo, quando a gente não completa o processo, o bebê, se a gestação não acontece naturalmente, é um aborto. E quantas coisas não são coroadas na nossa vida porque a gente não quer atravessar estações. Quando chega, a gente vê isso muito no hemisfério norte, né? Lá as estações são muito bem definidas, mais do que nos países tropicais como é o nosso. Então o inverno, você olha para as árvores, parece que tudo morreu. Parece que está morto. Não tem uma folha. No Canadá, então, isso é mais evidenciado ainda. Não tem uma folha, uma folhinha não tem. Seca tudo. Mas a estação antes é maravilhosa, é o outono. Agora lá eles estão no outono. Aí as árvores ficam amarelas, alaranjadas, vermelhas. É uma lindeza que dura 3 semanas. E depois as folhas se vão
e fica tudo seco. E você olha para a árvore e pensa, morreu. Não morreu. Ela só está aprofundando as suas raízes. Se despindo da aparência, mas se mantendo firme. E na primavera, às vezes, antes das folhas surgirem, surgem os brotos de flores. É uma coisa linda. A Alda mora lá, ela sabe do que eu estou falando. É uma coisa linda. E no inverno, é aquele rigor, os dias são curtinhos. 9 horas da manhã, o sol ainda não nasceu, 5 horas da tarde, já está tudo escuridão. Mais do que o frio, o que angustia as pessoas nos países de inverno, do hemisfério norte no inverno, é o tanto de horas escuras, quanta escuridão tem, como a luz é pouquinho, como a luz dura pouco. Mas aí as pessoas querem fazer o quê? Elas querem fugir. Não dá, gente, para a gente ficar voando para a Flórida, na nossa vida. Não dá para a gente fugir das estações. A gente tem que encarar. E descobrir a beleza em cada estação. Se você parar para observar,